Eric Nowinski, tudo bom, cara? Tudo bom, Quanto tempo você não vem aqui? prazer Puxa estar vida. aqui, muito tempo mesmo. Bastante tempo. Você agora virou uma menina do conto? Na verdade, eu sou o menino do menino do conto, conto. né? Vamos dizer assim, porque o grupo chama As Meninas do Conto e eu tô lá desde o começo, então eu tô sempre nessas funções periféricas. Assim, Você está falando desde né? o começo, está me dizendo que são 20 anos. 20 Meninas do anos. Conto. Eu vi essas meninas nascerem, não é anos. possível. Pois é. E nesse tempo todo nasceu filho meu, nasceu até neto já. Tá brincando, você já tem neto? Sério, Ô, vovô Eric. dois, Ah, falar com o vovô Eric. O Joaquim e o Matheus. As Meninas do Conto, quer dizer, tem um trabalho muito específico, né, de recolhimento de histórias, de tratamento dessas histórias, de transformação dessa história em espetáculo. Como é que é isso? Exatamente, quer dizer, a gente trabalha com isso que a gente considera, que a gente chama hoje em dia de literatura oral. Oral. Né, que são trabalhar com os contos da tradição oral e com a conversão deles em teatro. Né? Hoje em dia, até uma linguagem já plenamente absorvida e reconhecida, mas na época que a gente começou a trabalhar com isso, existia até alguma polêmica, sabe, Atílio? As pessoas assim questionavam se aquilo que a gente fazia era uma coisa meio engraçada. Teatro? Era engraçado, porque assim, quem era contador de história olhava aquilo e falava, não, isso não é contação de história. Isso não é contação de história, isso é teatro. E quem era do teatro falava, não, isso não é teatro, isso aí é contação de história. Você ficava um híbrido ali no meio, ficava uma coisa... Exatamente, né? E essa coisa do contar histórias foi resgatado, vamos dizer, recentemente, questão de 20 ou um pouco mais anos para cá. Estava meio abandonado isso, né? A gente meio que tinha esquecido essas histórias tradicionais, essas, né? Eu acho que, na verdade, esse é um movimento que nunca morre, né? É assim como todo movimento cultural, existe um aspecto de resistência nele. E eu acho que em alguns momentos ele está mais em evidência, outras vezes ele está um pouquinho mais para trás, mas o fato é que a gente sempre teve muita gente empenhada em conservar, em resgatar essas histórias e em compilar elas, né? Manter esse acervo, esse patrimônio cultural que é super importante e super rico, né? Super rico. Nossa, você está fazendo agora o caminho da roça. Isso. Só no interior de São Paulo, quer dizer, um manancial de histórias, de causos e coisas que existem, né? Então, quem nunca ouviu uma história, né, de uma avó? Quem que não tem lá o pezinho, né, no interior, né, que já teve em algum lugar, que ouviu histórias, que conhece essas histórias, né? Então a gente traz essa atmosfera para o espetáculo. Quando eu era moleque, meus avós eram do interior, quer dizer, eles eram, minha avó era portuguesa, meu avô era italiano, mas viveram no interior, né? E a gente sentava assim na varanda, final de tarde, 6 horas da tarde, não sei o quê, cafezinho, e aí rolava. Isso. Aí rolava os causos. E tinha muita história de lobisomem, de mula sem cabeça, do homem do saco, o cara que tinha um saco na cabeça. Isso. Aliás, tinha 2 cabeças, né? Uma ele escondia com o saco, ele vivia carregando um saco, ninguém sabia o que tinha no saco, era outra cabeça. Inclusive, histórias desse tipo, né, que rolavam. Essas figuras são personagens da nossa personagens. peça. São personagens da peça. Sim, sim. Inclusive a gente se propõe, é legal que vocês assistam, porque a gente se propõe nesse espetáculo mostrar para vocês que a mula sem cabeça, o Saci Pererê, todas essas coisas existem de verdade. Tá brincando, eu nunca imaginei que elas existissem de verdade. Existem. Saci Pererê, com o chapeuzinho, cachavinho. A gente coloca, tá lá em cena. Tá lá no espetáculo. E ó, tanto é verdade que são só 2 atrizes em cena. A Simone Grande. E a Antônia Matos, que além de atriz é violeira. Então tem moda de viola no espetáculo, a cultura caipira está presente de diversas maneiras. Não podia faltar a moda de viola no Tem caminho moda da roça. de viola e tem culinária também. Tem a culinária. A gente faz um bolo em cena e serve para o público no final. As meninas, as atrizes fazem bolo, quer dizer, sim. no transcorrer da peça. Durante a peça a gente assa um bolo e oferece para o público no final. Opa! Olha que maravilha, hein? E agora me diga uma coisa, quer dizer, vocês devem ter recolhido várias histórias. Sim. Como é que é selecionar aquelas? Isso deve ser um trabalho. É uma pesquisa muito longa, tanto é que de verdade a gente, de tantas histórias que a gente recolheu, a gente só utilizou, quer dizer, é difícil dizer isso, né? Mas que a gente pegou uma história inteira e inseriu dentro do roteiro mas elementos de muitas várias outras histórias estão na dramaturgia do espetáculo, né? A dramaturgia colaborativa. Quem organizou, quem escreveu mesmo foi a Simone Grande e o Paulo Rogério Lopes.
Mas é um processo colaborativo, onde todo mundo palpita, todo mundo vai colocando os elementos também. E você dirigiu. Eu dirigi, exatamente. Deve ser uma delícia dirigir algo desse tipo, né? Quer dizer, é muito... com música ao vivo. É né? muito divertido e assim, eu acho que também tem uma coisa que me ajuda muito, que eu venho um pouquinho nesse embalo de processos colaborativos. De vários, assim, basicamente nos últimos 5 anos, um espetáculo de cada vez. Começou com Bruxas, Bruxas e Mais Bruxas, que eu fiz junto com a Simone, pelas Meninas do Conto. Depois, através de uma outra companhia, a Fabulosa Companhia, eu fiz primeiro a Linha Mágica, depois no ano seguinte o Sonho de Jerônimo, que a gente trabalhava também com histórias da tradição oral, mas aí já histórias da tradição oral mundial mesmo, com uma interface de animação, cenário virtual e música ao vivo também. Depois, o ano passado, eu fiz com o Solas de Vento Viagem ao Centro da Terra. Nossa, eu lembro desse espetáculo. Foi muito legal, um espetáculo muito bacana, muito aéreo, divertido. Isso, é um pessoal de circo que me chamou justamente por essa pesquisa com a imagem que eu tinha desenvolvido nos outros espetáculos. E agora de volta com as Meninas do Conto, o Caminho da Roça, né? E aí refazendo esse caminho, que é o caminho de todos nós. Né? O Caminho da Roça é o caminho. Pedi para o pessoal colocar aí, a gente tem algumas fotos, estamos falando do Caminho da Roça, que está em cartaz no Alfa, né? Isso, Teatro Alfa. Sábado e domingos? Sábado e domingo às 17h30. 17h30. Olha lá, as duas meninas aí. Antônia Matos, ali com a viola, e a Simone Grande. Simone Grande, que é fundadora, né? Isso. Fundadora das Meninas do Conto. Exatamente, tá desde o começo. Aí ela está com um violão, né? Uma viola. É uma viola mesmo? É viola mesmo, é viola caipira. Viola de 10. De 10 cordas? De 10 cordas. Caraca. Nossa. Viola também é uma coisa que foi resgatada recentemente. Também era uma coisa considerada menor, uma coisa meio esquecida. Hoje em dia é super valorizado a viola. Sim. A garotada toda quer aprender, quer tocar viola, virou... Então, mas isso é muito legal, porque uma das partes da história é de uma menina que quer tocar viola, entendeu? Ela quer aprender a tocar viola. E a viola ensina ela, porque essa viola é mágica. Não é como se ela tocasse as pessoas, não as pessoas que tocam ela. É uma viola encantada, digamos assim. E é muito interessante também porque uma das inspirações na nossa pesquisa foi a Helena Meirelles. Helena Meirelles. Vamos dar uma salva de palmas para Helena Meirelles. Merece muita salva de palmas. Grande Helena Meirelles. Grande mais fotos aí para a gente ver. Figura do... Você disse que são 3 histórias, basicamente, com elementos de várias outras que entram também, né? Mas elas se entrelaçam, essas histórias, então, elas vão... Num primeiro momento, a gente acompanha a história dessas duas figuras aí, que são duas comadres que estão lavando roupa, estão estendendo ali o varal, e uma delas vai fazer uma oferenda para o Saci. Eu vou ver como é. Para o Saci. Por que se faz uma oferenda para o Saci? Olha, você acabou de pendurar os lençóis ali. O Saci vem, faz aquela... o redemoinho. Aquele redemoinho, leva tudo embora, suja, né? Leva tudo embora, né? Faz derruba. mil coisas, né? Mas entre elas travesso, ele pode estragar aí o trabalho do seu dia. Né? Olha, então uma delas faz a oferenda para o Saci e a outra, muito comilona, não aguenta e come a oferenda do Saci. Come a oferenda do Saci. Bom, elas dão um jeito... olha lá, a cara dela, exatamente. Comi a oferenda. Aí elas dão um jeito de fazer o improviso ali, uma outra oferenda, e vão levar para o Saci. Só que no caminho... para encontrar o Saci, para levar a oferenda para o Saci, elas se perdem. E quando elas se perdem, justamente elas se perdem no caminho da roça, elas encontram uma viola encantada, que se toca através delas e dá a instrução de como elas devem levar aquela viola para a dona delas. Resolvem fazer uma fogueirinha ali, dormir, passar a noite, e aí aparece a mula sem cabeça e o Saci Pererê. Que medo! E no auge daquele embate a gente descobre que na verdade, essa história das duas lavadeiras é uma história que uma avó está contando para a neta. E aí entra uma segunda história. Uma segunda história. E dentro dessa segunda história tem uma terceira história.
Eu não vou falar mais para não Não, entregar a chega, peça inteira, chega, mas eu só vou dizer que o elemento que une as A três gente vai histórias... descobrir que o mordomo é o culpado? Exatamente, não pode. Mas o que eu vou dizer é que o elemento que une as três histórias é essa viola. Essa viola. Que é tocada ao vivo e as músicas também são composições nossas, belíssimas. Legal. Mais fotos? Olha que bonito. Um figurino, inclusive, muito bonito. Coisa bem de interior mesmo. Então, tem uma pesquisa muito cuidadosa, né, Atílio? Tanto visual, como também na música, na culinária, nas figuras. O bolo é de quê? De fubá? Bolo de milho. Oh, bolo de milho? Bolo de milho. Compadre, bolo de milho é bom demais. Bolo de milho é bom demais, né? E um dos pontos de partida dessa pesquisa foi o Festival do Saci, que acontece todo ano em São Luís do Paraitinga. No mesmo dia do Halloween, né? Exatamente, é uma contraposição, né, de uma afirmação nacional. Que Halloween, do o quê? Halloween. Dia do Saci. Não, nada contra o Halloween, acho que o Halloween é bastante interessante e eu divertido. tenho tudo contra o Halloween. Né? Mas eu acho que a gente também tem manifestações tão ou mais tão interessantes, legais, né? bacana, Verdade. Né? Puxa vida. E a gente esteve lá algumas vezes e conhece muitos contadores, porque lá em São Luís do Paraitinga também existe esse movimento de preservação das histórias. Tem contadores de história muito interessantes lá. Festivais de música regional, quer dizer, tem uma atividade cultural muito forte lá em Paraitinga, né? Muito legal. Muito São Luís bacana. do Paraitinga é um lugar que se tornou assim, uma sede bastante representativa da cultura caipira em São Paulo. Porque a gente fala, mas a cultura caipira não tem nada a ver com a cultura sertaneja, nos moldes que a gente conhece, que a mídia divulga, né? Do sertanejo universitário, sertanejo não sei o quê. Né? A cultura caipira é essa cultura mesmo da raiz, da viola, né? Da mula sem cabeça, do boitatá, dessas coisas, né? Que cercam, né? Todo esse universo do interior de São Paulo e de outros estados aí. E que durante tanto tempo também, né, a exemplo até do que você falava das histórias, resultou até num rótulo, digamos, pejorativo e hoje em dia se afirma como cultura própria e como um movimento bastante positivo. E é engraçado, quer dizer, como isso está dentro da gente. Né? Com certeza. Basta um sopro para isso. Mas isso que a gente vê na peça, Atílio, todo mundo no final, assim, é um espetáculo feito para crianças, mas é lógico que a gente também se preocupa em conversar com os adultos que levam as crianças ao teatro. E é um espetáculo que todo mundo fica encantado, inclusive tem muita gente que volta trazendo o resto da família, porque tem uma coisa que todo mundo se identifica. Né? Toca num ponto que sei lá, do nosso inconsciente coletivo caipira brasileiro. Só pode ser, porque eu por exemplo, eu sou um cara eminentemente urbano. Eu nasci em São Paulo, fui criado no asfalto, quer dizer, eu conheço terra, assim, em alguns momentos da minha vida. Mas se houve um toque de uma viola, parece que mexe uma corda, desperta alguma coisa. Você imediatamente é transportado para aquele lugar, né? É curioso isso, né? É uma coisa bacana. legal. É o inconsciente coletivo mesmo. Teatro Alfa, então, sábado e domingo às 5h30. Às 5h30 da tarde. Na verdade, a gente tem mais este final de semana. É uma sacanagem, né, Érico? Você vem aqui no último final de semana, cara. Não, mas ó, vamos... Que raio de divulgador você é? Não, mas eu mando direitinho para vocês, Atílio. Vai ter outras temporadas, com certeza. Essa foi a primeira temporada e pela reação do público a gente percebe que é um espetáculo que ainda vai ter longa vida. Aliás, os espetáculos das meninas normalmente têm, né? Sim. Prosseguem, ficam no repertório, inclusive. Exatamente. Né? Aqui, comemorando os 20 anos, a gente teve um mês anterior à estreia desse espetáculo, que foi cada final de semana a gente fazia um espetáculo do repertório. Como era um mês, foram 5 semanas só, não deu nem para mostrar todos, deu para escolher alguns e trazer para o público de novo. Legal. Legal. Um abraço para as meninas. Tá, pode deixar. Bom? Será dado e a gente espera vocês lá. Pô, tô louco pra ver, bom? cara. Boa sorte. Sucesso para vocês lá.